Olá, turma do segundo ano, bom dia, boa tarde novamente. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Nós vamos começar a nossa segunda aula do dia. Vocês anotaram no vídeo anterior de matemática qual será a sua tarefinha de casa. Agora nós vamos começar com a correção da atividade da nossa aula anterior e nós teremos um assunto novo. Nós continuaremos a falar sobre os animais. Desta vez o nosso assunto de hoje é animais domésticos e silvestres. Eu vou pedir que vocês peguem o livrinho de ciências. Tem uma tarefinha que eu passei na nossa aula anterior e nós vamos fazer a correção dela. E vocês também, como anotaram já a atividade de casa, nós teremos a atividade de classe aqui também no livro. Hoje, por enquanto, nós não usaremos o caderno, ok? Ficaremos com as atividades do livrinho de ciências. Eu vou pedir que você pegue agora o seu livro e abra-o na página 69, onde nós vamos fazer a correção da tarefa de casa. A nossa aula anterior nós conversamos sobre a alimentação dos animais. Eu expliquei na nossa aula qual é a diferença da alimentação dos animais e como eles são classificados, dependendo do que esses animais comem, do que eles se alimentam. A primeira parte da atividade, primeira questão, foi o seguinte, vamos ler? Primeiro, ao lado do nome de cada animal, escreva se ele é herbívoro, carnívoro ou onívoro, utilizando a legenda. Letra H, se ele for herbívoro, letra C, se ele for carnívoro, ou letra O, se ele for onívoro. Primeiro animalzinho é a girafa. Na tarefinha de vocês apareceu um quadrinho com o nome destes animais. Girafa foi o primeiro, depois apareceu hipopótamo, leão, outro animal foi o jacaré, depois veio uma raposa, essa palavrinha homem representa pessoas, seres humanos. Depois veio, dá para todo mundo ver, cabra e o último, vaca. Foram estes. Primeiro é o seguinte, a girafa, ela é classificada como herbívoro, carnívoro ou onívoro. A girafa ela se alimenta apenas de plantas, apenas de vegetais. Portanto, a girafa é um herbívoro e vocês colocaram a letrinha H. O outro foi o hipopótamo. Hipopótamo é um animal muito grande, tem uma boca enorme, dentes enormes, mas ele é grandão. Ele se alimenta de quê? Ele come carne de outros animais? Ele se alimenta de plantas ou ele come os dois? No caso do hipopótamo, ele se alimenta apenas de vegetais. Ele também é um herbívoro. Mesmo ele sendo tão grandão, mas ele não come carne de outros animais. Vamos para o leão. O leão é um felino, que é um animal silvestre, já nós vamos falar sobre isso, e ele se alimenta apenas e exclusivamente de carne de outros animais. Portanto, o leão é um carnívoro. Vocês colocaram letrinha C, carnívoro. O jacaré, ele é carnívoro, herbívoro ou onívoro? O jacaré também é um carnívoro, ele se alimenta apenas de carne, ele come a carne de outros animais. O outro é
raposa. Raposa é um animal que come apenas plantas, apenas carne ou ela come os dois? A raposa é um animal classificado como onívoro. Exatamente. Caso você tenha colocado C de carnívoro, conserte, porque a raposa, ela, além de comer a carne de outros animais, ela também come plantas, ela come frutas e outros vegetais. Ela come de tudo. Portanto, a raposa é onívoro. Aqui, homem, que se refere a seres humanos de uma maneira geral. O homem, as pessoas, nós comemos os dois. Existem aqueles casos, como eu falei, de pessoas que são vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas ou são veganas, que se alimentam apenas de plantas, apenas de vegetais. Mas, no geral, o homem e as pessoas são classificadas como onívoros também, pois comem tanto a carne de animais quanto vegetais. Caso você seja vegano ou você seja vegetariano ou lacto-vegetariano, aí você coloca, no caso, H. Mas, no geral, os seres humanos são onívoros, ok? A cabra. Cabra é um animal que come carne de outros animais, come vegetais ou ela come os dois? A cabra é um animal herbívoro. A cabra, ela não come carne de outros animais. Não. A cabra come apenas vegetais, só porque ela se alimenta só de vegetais. Ela come frutas, ela come cenoura, tem as rações também, mas ela não come carne de outros animais. A cabra é herbívoro. E a vaca? A vaca é um animal chamado de ruminante. Você sabe por quê? Porque ela passa o dia todo mastigando. Quando ela come, a comida fica lá no estômago dela fazendo a digestão. Só que essa comida volta para a boca dela para ela mastigar mais ainda. Por isso ela é chamada de um animal ruminante. Só que a vaca, ela se alimenta de quê? De carne de outros animais, de plantas ou ela come os dois? A vaca, bois e touros são considerados animais herbívoros. Vocês também colocaram a letrinha H, certo? H de herbívoros. É o que esses animais se alimentam. E, portanto, façam a correção da tarefinha de vocês e nós vamos para a próxima questão. No segundo quesito, dê o nome de alguns animais que se utilizam dos alimentos abaixo. Alimento, capim. É uma resposta pessoal, eu vou colocar algumas sugestões. Okay? Vou aparecer aqui porque vocês já fizeram, já corrigiram. Vamos para a próxima parte. Qual é o animal que pode comer capim? Capim. Pode ser que você tenha colocado vaca, ou boi, ou cabra, ou até mesmo cavalo. São sugestões, certo? Essas aqui são sugestões de respostas. Esses animais aqui, eles comem capim. Até o burrinho também come capim. Burro ou jumento, como as pessoas chamam de jegue, asno. Tem alguns nomes para esses animais. Mulas, vaca, boi, cabra e cavalo são exemplos de animais que comem capim, certo? Eles comem. Você pode ter colocado um destes ou até mesmo um outro animal. Como é uma resposta pessoal, você fica a critério de cada aluno que vocês querem colocar, tudo bem? Então, a resposta é pessoal. Carne de outros animais. Eu vou colocar aqui a palavra apenas carne. Os animais que comem a carne de outros animais pode ser o leão, o tigre, onça e etc. A maioria desses animais são os felinos. Tem também o jacaré. São alguns exemplos, certo? Alguns exemplos eu coloquei aqui. Leão, tigre, onça ou jacaré. Você pode ter colocado um destes ou outro animal. Para eu saber o que foi que você colocou, envie a foto da sua tarefinha.
Animal que come cenoura. Primeira coisa que vocês pensaram, tenho certeza, foi no coelho, não foi? Tenho certeza que vocês pensaram no coelho. Coelho, ele sim come cenoura, mas não só o coelho come cenoura. Tem até cachorro que come cenoura, que eu já vi. No geral, quem come cenoura são os coelhos, é um alimento que eles amam. Só que tem também outro animalzinho que come cenoura, que ele é terrestre, é um réptil. Ele tem uma placa dura nas costas que o protege. Você sabe que animal é esse que eu estou falando? É o jabuti. Jabuti também é herbívoro e ele come cenoura. Eu tinha um jabuti, o nome dela era Tuxê. E eu dava cenoura a ela, ela gostava muito de cenoura, de tomate, de alface e banana. Eram as comidinhas que ela mais gostava de comer. Era o meu jabuti. Vocês podem ter colocado um destes ou até mesmo outro animal. Carne, verduras e legumes. Carne, verduras, legumes. Quem é que come tudo isso? Pode ser, como a gente viu na nossa tarefinha anterior, a raposa, ela come tudo isso, ou ser humano. Seres humanos comem isso aqui também, certo? Você pode ter colocado um destes ou até mesmo uma outra resposta. Tudo aqui é resposta pessoal, então fica a critério de cada aluno sobre o que vocês vão colocar. Ok, turma? Vamos agora para a terceira questão. Na terceira questão, vamos corrigir. Complete as frases. Letra A. Terceiro, letra A. Letrinha B, letrinha C. Diz o seguinte: animais alimentam-se de vegetais. Como são classificados os animais que se alimentam apenas de vegetais? São chamados animais herbívoros. E foi o que vocês escreveram na letra A. Herbívoros. Lembrem-se de colocar o acento agudo no bi. Bi e termina com S. Herbívoros. E aqui herbívoros começa com H, certo? Esse H aqui não tem som. Então vocês vão colocar dessa forma. Letrinha B. Animais alimentam-se de carne. Como são classificados os animais que alimentam-se apenas de carne? São chamados de carnívoros. Muito bem. Carnívoros. A palavra carnívoros também tem acento agudo, só que no ni. E termina com S. Car. Não se esqueçam da letrinha R. Carnívoros, ok? Letra C. Animais alimentam-se de carne e vegetais. Como são classificados os animais que se alimentam dos dois? Tanto carne quanto vegetais. São os onívoros. Muito bem. Onívoros. É a mesma situação. Letrinha aqui, ó. Acento agudo termina com S. Onívoros. Todos eles recebem um acento agudo na letrinha I, certo? Não deixe de colocar a pontuação e os sinais necessários. E essa foi a nossa tarefa da aula passada. Vamos agora para o nosso assunto de hoje, o assunto novo. Vamos falar bastante ainda sobre os animais. E o nosso assunto de hoje é exatamente na próxima página, que é a 70. Nós temos 2 páginas para ler e a nossa tarefinha de classe de hoje eu já adianto para vocês que será 72. Como vocês anotaram na aula passada, na aula de matemática, a primeira aula de hoje,
vocês responderão a 73 como atividade de casa, ok? Vamos começar, portanto, a leitura da página 70. Você vai deixar o seu livrinho aqui aberto. Animais domésticos e silvestres. Olha só que lindos, muito lindos os animaizinhos. Os animais domésticos e silvestres. Com o passar dos anos, os seres humanos desenvolveram maneiras para domesticar os animais. Todos viviam soltos nas florestas e nas matas. Devagar, o homem foi se aproximando de alguns animais, como o cachorro, o cavalo, o gato, a ovelha, e aprendendo a amansá-los e a tê-los por perto. Pela forma de convívio com alguns animais, podemos separá-los em animais domésticos e animais silvestres. Antigamente nós chamávamos de animais selvagens, só que o termo correto é silvestre. Animais domésticos são aqueles que estão habituados a conviver com as pessoas, sendo na maioria mansos. A maioria desses animais que são domésticos, que foram domesticados e passaram a morar junto com os seres humanos, eles são mansos, não são animais agressivos, a grande maioria. Os bichos considerados domesticados obedecem a comandos como os cães. Os cães, eles são treinados, eles são adestrados por um treinador que vai ensiná-los a dar a patinha, a virar, a rolar, a sentar, a latir, a pular ou a pegar algum objeto. Então são várias coisas que os cães podem aprender com um adestrador, tanto para eles serem expostos como até mesmo para ajudar em casa. Tem pessoas com necessidades especiais, como os que têm deficiência visual, que utilizam o cão como um cão guia. Esse cãozinho ele vai ser treinado para auxiliar as pessoas que têm essa necessidade especial, que são os deficientes visuais. São chamados de cão guia. Eles são treinados para auxiliar essas pessoas quando elas estiverem na rua sozinhas, que não estão acompanhadas de outro ser humano. Então o cão guia ele é treinado para que ele possa auxiliar essas pessoas. Esses animais devem ser bem tratados, especialmente no que se refere à alimentação e à higiene, e precisam ser vacinados. Deixar um local adequado para o cão. Ele precisa ser bem alimentado. Você sabia que a gente não deve dar ossos para os cachorros? Pois é, não devemos dar osso de galinha ou qualquer tipo de osso. Tem alguns ossinhos que são apropriados para o cãozinho ficar roendo para fazer a higiene dos dentes, mas osso de galinha não é um alimento para o cão, pois ele pode ficar com farpas durante a mastigação. Esse animal vai engolir, vai se acumular no estômago dele e poderá até fazer feridas dentro do estômago do animal. Então não devemos dar ossos de galinha nem nenhum osso para cachorro. Existem comidas que são adequadas, como as rações que são compradas, ou até alimentos naturais, por exemplo, o arroz, o fígado pode ser comprado para dar ao cachorro, ou algum outro alimento. Mas osso nós não devemos dar, porque pode fazer muito mal ao cachorrinho. E tem outros alimentos também que fazem mal aos cachorros, como o chocolate, por exemplo. Biscoitos, iogurtes, tudo isso não deve ser dado aos animais, porque isso pode fazer muito mal a eles. Não são comidas apropriadas para os cães. Além da alimentação, os cães também devem ter um local com higiene. Cães e gatos, eles fazem sim sujeira, como nós seres humanos, pois eles são seres vivos. E aquela sujeirinha que o animal fez precisa ser limpa. Aquele local que o cãozinho fez xixi tem que ser lavado, desinfetado. Tem que recolher as fezes do animal, colocar dentro do saquinho lá no lixeiro, para que essas fezes ele não possa pisar e acabe entrando em contato com os seres humanos e colocar essas bactérias que tem nas fezes na pele da pessoa, nas roupas. Então precisa higienizar o local em que o cãozinho faz a sujeira e onde o gato também faz na areia. E além disso, os animais também precisam ser vacinados.
Mas como é que eu sei qual a vacina que o meu cãozinho ou que o meu gato precisa? Tem que levá-lo ao veterinário, que é o médico responsável por cuidar da saúde dos animais. São exemplos de animais domésticos: os cães, os gatos e os coelhos. Aqui, como eu mostrei um pouco mais à frente, tem um cãozinho, um coelho e um gato. Eles são considerados animais domésticos, pois eles vivem em contato com os seres humanos. Eles podem ser criados dentro de casa. São chamados animais domésticos. Mas tem outros: boi, vaca, cavalos. E tem os passarinhos também, que são animais considerados domésticos, embora eles precisem ser livres, eles precisam voar. Passarinhos e aves em geral precisam voar. Jabuti também é um exemplo de animal doméstico. Eu já tive um jabuti, como eu disse para vocês, a tuxê. E outros animais nós temos, como a cabra, ovelhas, galinhas, porcos. São outros exemplos de animais também domésticos. Na página 71, aqui na 71, nós vamos falar agora sobre animais silvestres. São aqueles que devem viver livres na natureza, sem precisar de cuidados dos seres humanos. Algumas vezes, esses animais são caçados e domados, como os leões e outros animais, outros felinos, como o elefante também, falando do elefante, outros felinos como a onça, como o guepardo e outros animais, eles são caçados e são domados. Muitos animais viveram por anos em circo, servindo de atração para os seres humanos, e esses animais acabaram adoecendo. Muitos tiveram seus dentes arrancados, unhas arrancadas, para que eles não pudessem machucar as pessoas. Mas esses animais, eles são animais silvestres que devem viver na natureza. Em vez de deixar esse animal preso para servir de atração para as pessoas, ele deve viver livre, pois ele foi criado para isso. Eles obedecem a alguns comandos, como os animais que se apresentam nos circos: ursos, leões, onças, elefantes, etc. Em algumas cidades já foi proibido o uso de animais silvestres como atração em circo. Afinal de contas, esses animais eles podem fazer mal a alguma pessoa que estiver lá, eles podem fugir, eles podem se zangar com os seres humanos e acabar machucando alguém. Eles vão ficar muito estressados, podem ficar doentes, e tem muita cidade que já foi proibido o uso de animais como atração de circo. Animal silvestre não deve ser atração para ninguém. Lá na floresta é o lugar adequado para o animal estar. E existem alguns zoológicos em que criam os animais há muitos anos, só que esses animais eles têm muitos cuidados por veterinários. Não é qualquer pessoa que vai cuidar de um animal silvestre. Muitos veterinários, biólogos trabalham para o cuidado desses animais que vivem em zoológicos. Como eu expliquei para vocês, alguns desses animais, eles viviam em circo e em muitas cidades já foi proibido. Que bom, né? Os animais não devem viver em circo, não deve ser atração para ninguém. Os animais silvestres são protegidos por leis. É crime a captura ou a criação dessas espécies em residências. Esses animais são mantidos em locais especiais, como zoológicos e ambientes regulados pelo governo. A criação desses animais precisa de cuidados especiais. Cada animal precisa ser criado em um ambiente bem parecido com aquele de onde ele veio. Receber água e alimento em quantidade e qualidade adequada. Ter acompanhamento de um veterinário e receber os cuidados com sua higiene. Observe alguns animais silvestres existentes no Brasil. Aqui vocês observam que temos a foto de uma onça pintada. Aqui tem um mico-leão dourado e aqui tem a capivara. Esses animais eles são silvestres. Alguns, como eu expliquei, são criados em zoológicos. Eles vieram de circos, eram maltratados nos circos, mas aí eles foram trazidos para um zoológico para receber os cuidados necessários. São acompanhados por biólogos,
por veterinários que dão a alimentação adequada para esses animais, que dão as vacinas que ele precisa. E quando esse animalzinho fica doente, esse grande animal pode ficar doente, ele vai receber os cuidados adequados e necessários para a saúde dele. Ok, turma? Entendido sobre o assunto de animais domésticos e silvestres, nós sabemos agora quais são os cuidados que devemos ter com os animais da nossa casa, e esses que são os animais silvestres são os animais que devem viver no seu ambiente natural, que são as florestas e as matas. Vamos virar a página agora na 72, nossa atividade de classe. Anotem. Primeira questão tem as letras A e B. Vamos começar a responder a letrinha A. Pense e responda. Letra A. Por que o gato, o cão e a galinha são considerados animais domésticos? Pense um pouquinho. Por que esses animais são considerados domésticos? Porque eles vivem em contato com os seres humanos. Eles podem viver próximos dos seres humanos. Você poderá colocar a resposta que eu vou escrever aqui ou outra, tudo bem? Então não se preocupe se você não colocar a resposta igual à minha. Você poderá elaborar a sua mesma. Porque eles conseguem viver com o ser humano. Ser humano. Sugestão de resposta, pontinho final quando acabar, letrinha maiúscula no início de sua resposta. Letrinha B. Que cuidados os animais domésticos devem receber? Eu expliquei alguns. Quais são os cuidados que os animais que vivem na nossa casa eles precisam receber? Eles têm que receber uma alimentação adequada, higiene, também eles precisam receber as vacinas necessárias para a saúde deles. Então vamos colocar: precisam ser vacinados, vírgula, alimentados e limpos. Ponto. Letrinha maiúscula também. Termina a resposta, ponto final. Então você poderá colocar estas duas ou outra resposta. Pause o vídeo para você copiar. Muito bem, assim que vocês acabarem, nós vamos agora para a segunda e última questão. Na segunda questão diz o seguinte: escreva o nome de cada animal abaixo e classifique em doméstico e silvestre. Olha que fácil. O primeiro chama-se cavalo. Coloquem lá o cavalo. E o cavalo ele é doméstico. Escreva a palavra doméstico na linha de baixo. Doméstico. Primeira linha copia cavalo. Segunda linha copia doméstico. Galinha. Escreva a palavra galinha. E a galinha também é um animal doméstico. Escreva a palavrinha doméstico. Doméstico tem acento, certo? Não esqueçam de colocar o acento da palavra doméstico. E desse lado aqui, elefante. Elefante é um animal doméstico ou silvestre? É silvestre. Ele não pode viver dentro da nossa casa. Silvestre. O próximo animalzinho é a onça. Onça é com cedilha, certo? Onça é com cedilha. Onça é doméstico ou silvestre? Silvestre. Escreva a palavra silvestre. O próximo animal é o gato. Gato. O gato é um animal doméstico. Ele pode viver sim na nossa casa. Doméstico. Escreva a palavrinha doméstico e copie a palavrinha gato.
o último animal é o jacaré. Aqui em Recife é muito comum ter jacaré. Sabe que o jacaré a gente pode viver com ele dentro da nossa casa? Dentro da nossa casa? Não, ele é silvestre. E se acontecer de aparecer um jacaré no meu bairro, tem que chamar os bombeiros, pois eles vão fazer o resgate desse animal e deixá-lo no local que seja adequado, no ambiente onde ele se vive, que é próximo dos rios e lagoas, certo? Então, caso apareça algum jacaré no seu bairro, precisa ligar para os bombeiros para que eles possam fazer o resgate do bichinho. Ok, turma? Muito bem, nós estamos encerrando a nossa aula de ciências. Eu agradeço a sua participação. Responda a tarefinha de casa e fica aguardando a foto para fazer a correção. Próxima aula corrigiremos juntos e eu desejo que todo mundo tenha um ótimo dia e até a próxima aula. Um beijo, segundo ano, e até mais. Tchau, tchau.